Olá, estamos aqui mais uma vez e gostaria de compartilhar com você mais um texto das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, e o convido para ler em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17 até 27, onde o apóstolo Paulo fala aos líderes da igreja em Éfeso. Ele diz o seguinte: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Que coisa linda, texto maravilhoso encontramos aqui nesta hora. Gostaria que você pudesse, junto comigo, pensar sobre esse texto. O que Paulo estava querendo dizer para a liderança da igreja em Éfeso? Qual era o objetivo dessa parada, dessa convocação da liderança, para que ele pudesse falar? Na minha mente só vem uma coisa: ele tinha consciência de missão cumprida, e ele queria dizer isto aos líderes de Éfeso, que durante a sua vida ele tinha cumprido aquilo que Deus havia determinado para ele, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre a consciência de missão cumprida. Todos nós temos uma missão para desenvolver. Nós não estamos aqui nesse mundo por acaso. Nós temos um ministério. Onde? Dentro do lar, na igreja, na comunidade, onde vivemos, em qualquer lugar, onde estamos, nós temos um ministério para desenvolver. E nesse texto o apóstolo Paulo está falando do ministério cristão, que tem destaque em todas as páginas do Novo Testamento. Ele sempre falou do ministério cristão. Não podemos esquecer que ministério é um cargo, uma incumbência, uma responsabilidade que recebemos da parte de Deus para cumprir no mundo. E Paulo tinha entendimento que todos os cristãos têm um ministério para desenvolver e precisa ser desenvolvido com responsabilidade. Então isso que fica claro aqui, né? Por exemplo, quando a gente pensa no governo brasileiro, sabemos que o governo é dividido em vários ministérios: Ministério da Previdência, da Agricultura, Saúde, Fazenda, Economia, Planejamento, né? São mais de 20 ministérios. Teve período até de mais de 30 ministérios. Cada ministério tem um ministro que é responsável, e cada ministro precisa cumprir o seu papel, ou então será substituído.
uma outra pessoa entra no seu lugar. E é exatamente assim no reino de Deus. Cada pessoa que creu em Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, recebeu também um ministério. Ele tem uma responsabilidade, né? Tem uma missão para cumprir aqui nesse mundo e precisa fazê-lo com todo amor, todo carinho, com toda a dedicação. Então, se tratando aqui do ministério cristão, nós podemos dizer que toda pessoa que creu em Jesus Cristo tem uma missão para cumprir. Onde? Diante da família, diante dos colegas, dos amigos, da vizinhança, na própria comunidade onde vive. Porque esta nova vida nos impunha algumas obrigações. A experiência de salvação, ela precisa ser compartilhada com todas as pessoas que estão à nossa volta, com todos aqueles que fazem parte do nosso relacionamento em primeira mão. Mas essa mensagem precisa chegar até os confins da terra. Então, tudo que fazemos visa agradar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então é necessário que todo cristão anuncie o Evangelho através do seu testemunho vivido, mas também falado. Testemunhar de Jesus é o ministério número 1 de quem crê em Jesus. Então ter um ministério é de fato, é um fato, né? Nós temos um ministério, mas precisamos ir além, como nos ensina o apóstolo Paulo. Precisamos ter consciência de que estamos cumprindo o ministério que recebemos de Jesus. É necessário ter consciência que realmente estamos cumprindo o nosso papel como cristãos aqui no mundo, diante da família, diante dos colegas, seja do trabalho, seja na escola, né, na sociedade onde nós vivemos. Então precisamos ter consciência de que estamos cumprindo o nosso ministério, o ministério cristão, né? Então isso é imprescindível dentro dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Então eu gostaria de pensar com você algumas coisas, né? Pensando aqui no ministério que recebemos do Senhor Jesus e a responsabilidade que temos diante dele. Então algumas coisas ficam claras, né? E o apóstolo Paulo nos mostra desse texto. Então eu gostaria de destacar aqui pelo menos 4 coisas importantes. Primeiro, Paulo tinha consciência de um viver digno do Evangelho. Olha os versículos 18 e 19. E quando se encontraram com ele, disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então vocês sabem como eu me portei. Ele tinha consciência de estar vivendo de acordo com o evangelho que pregava. Vejam bem, estamos vivendo em um mundo que está cada dia se afastando mais de Deus, onde a maior parte das pessoas não tem interesse em sua própria vida espiritual e também não tem interesse em saber a vontade de Deus. São dominados pelo pecado, né? O padrão de vida da maioria das pessoas não é o padrão estabelecido por Deus, né? É o padrão estabelecido por esse mundo, por esse sistema, né? E a Bíblia nos ensina que aquele que ama o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, disse João. Aquele que não é de Deus não nos ouve, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 4, verso 6, e também no capítulo 5, verso 4. Então,
mostrando-nos aqui que precisamos viver de acordo com o padrão de vida estabelecido por Deus. Aquele que não vive esta fé apresentada por João não é nascido de Deus, continua morto nos seus pecados, continua perdido, sem Deus e sem salvação, continua dominado pelo padrão desse sistema mundial. Precisamos então, como Paulo, ter consciência de um modo de viver digno do Evangelho de Cristo. Não é apenas andar com a Bíblia na mão ou dizer que crê na palavra. É necessário viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo e mais. Então precisamos ter consciência de que estamos vivendo os ensinos dessa bendita palavra de Deus. Estamos sem dúvida em um tempo muito perigoso, onde pessoas acham que não precisam seguir o que está escrito na Bíblia, onde pessoas se dizem cristãs e estão vivendo longe da vontade de Deus. O apóstolo Paulo falou sobre esse tempo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Então, Satanás tem uma missão. Qual é a missão de Satanás neste mundo, neste século? Cegar o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Se o trabalho dele é cegar o entendimento, o nosso trabalho como igreja é abrir o entendimento das pessoas para que elas possam compreender a grande mensagem de salvação que há em Jesus Cristo. Então a pergunta é a seguinte: temos consciência de que estamos vivendo de acordo com os ensinos da Bíblia? Nossas atitudes são dignas? Nossa vida pode ser imitável? Nós somos tentados todos os dias, mas não temos que ceder. Com Cristo é vencer ou vencer. Que o Senhor nos ajude a viver de um modo digno do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo aos líderes da igreja de Éfeso: vocês bem sabem como eu me portei diante de vós. Então Paulo servia com lágrimas pelas ciladas dos judeus, porque ele levava a sério o seu ministério, e o seu comportamento era de alguém que realmente acreditava no que pregava. Segunda coisa, Paulo tinha consciência de não ter deixado de anunciar coisa alguma. Olha os versos 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está algo importante: a certeza de não estar se esquivando, a certeza de não estar perdendo a oportunidade na proclamação do Evangelho. Paulo tinha certeza de que não estava deixando de anunciar e ensinar sobre o arrependimento, sobre a fé necessária para a salvação. Pregava tanto a judeus como a gregos, publicamente, de casa em casa. Seu modo de viver lhe dava autoridade na proclamação do Evangelho. Um dos grandes problemas na atualidade é a falta de poder dos crentes para testemunhar de Jesus. Muitos vivem de forma contrária à mensagem que pregam. Quando não se vive o Evangelho, não se tem autoridade para pregar. Então precisamos ter a consciência tranquila diante de Deus e da comunidade onde vivemos, por ter pregado todo o Evangelho de Jesus Cristo, ter pregado a todas as pessoas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou como disse Paulo, não ter deixado de anunciar coisa alguma.
levando a sério essa questão do testemunho através da vida, mas também através da proclamação. Há pessoas que dizem, não, eu testemunho através da minha vida, mas Paulo primeiro disse aqui que ele estava testemunhando através da sua vida, mas em segundo lugar, ele tinha também a consciência tranquila de nunca ter deixado de anunciar o Evangelho de Jesus, quer dizer, pregava, ele testemunhava através da pregação, do ensino, da proclamação do Evangelho de Jesus. Terceiro lugar, Paulo tinha consciência de que o ministério a desenvolver era muito superior à própria vida. E aí ele vai dizer nos versos de 22 a 25, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Mas ele está dizendo, que o importante para ele era cumprir a missão. Isso era mais importante do que a própria vida. A vida só teria sentido se cumprisse a sua missão. Por isso ele falou, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar da graça de Deus. Então, onde quer que Paulo fosse, ele estava testemunhando, tinha consciência, já tinha sido preso algumas vezes, tinha sofrido açoites, tinha sofrido naufrágio, muito sofrimento, mas nada impediu de que ele cumprisse a palavra. Então é isso mesmo, onde quer que o cristão ande, ele faz questão de se identificar como um cristão. Há uma ideia que o diabo está espalhando e muitos estão aceitando, é que o cristão é cristão só na igreja, não se preocupando com o que acontece durante a semana, não se importando o que está acontecendo na sua vida nos outros dias da semana, nos negócios, na escola, onde quer que ele esteja. Isso é contrário ao Evangelho. Paulo estava pregando na Ásia, mas queria voltar a Jerusalém, mesmo sabendo que lhe esperavam prisões e tribulações. Não importava o que poderia lhe acontecer, contanto que cumprisse seu ministério. Por isso ele está falando que a vida não era preciosa para si mesmo, a sua vida só tinha valor para cumprir a carreira e o ministério que havia recebido de Jesus. Então ele está dizendo que a vida cristã era superior à própria vida física. Esta é a visão correta, Então, dizendo que a vida, ela precisa, precisamos utilizar a nossa vida no cumprimento do nosso ministério. Então precisamos ter uma visão correta do ministério que recebemos do Senhor Jesus. Então, para muitas pessoas, a vida, o bem-estar e os prazeres estão muito acima da missão. Precisamos rever essa ideia, Precisamos reavivar o grande amor de Deus em nós. Precisamos entender, então, o que significa amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as forças. Isso é colocar Deus acima de tudo, é colocar Deus, e a vida cristã acima dos nossos próprios interesses.
é colocar os interesses espirituais acima dos interesses terrenos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, em nada tinha vida preciosa para si mesmo. O valor da sua vida era enquanto ele estava cumprindo a sua missão e o ministério que havia recebido do Senhor Jesus. Então, precisamos dar uma olhada na nossa vida e entender se é realmente essa a visão que temos da vida. E uma outra coisa que Paulo coloca nesse texto, né, é que ele tinha consciência de estar livre do sangue de seus ouvintes, né, porque ele havia anunciado todas as verdades e todos os conselhos divinos. Quer dizer, nunca havia deixado de falar nada. Versos 26 e 27 ele vai dizer isso. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Quem poderia dizer como Paulo, estou limpo do vosso sangue, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus? Então, todos que ouvem a palavra de Deus, que creem na palavra de Deus, são responsáveis diante dele. A mensagem do Evangelho tem um poder extraordinário, né? E ela proporciona salvação para aqueles que creem, para aqueles que aceitam, e também proporciona condenação para os que a rejeitam. Por isso a Bíblia diz que a palavra é como uma espada de dois fios, porque ela serve para a salvação daqueles que creem e para a condenação daqueles que a rejeitam. Então Paulo tinha plena consciência de que estava livre do sangue de todas as pessoas que viviam ali em Éfeso, porque ele nunca havia deixado de compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, graças a Deus, né, a oportunidade que ele concedeu a Paulo de pregar o Evangelho, também nos concede. Nós temos a oportunidade de estarmos anunciando o seu Evangelho às pessoas que vivem à nossa volta. Infelizmente, né, muitos fazem de conta que não entendem a palavra de Deus, mas aí é outro problema, né? A Bíblia não diz que nós devemos convencer as pessoas, a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho, e o Espírito Santo tem a grande missão de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, esse é o seu trabalho. Então, a pessoa ouve o Evangelho e o Espírito Santo convence a pessoa de que precisa de Jesus Cristo. Então, estamos aqui neste mundo, né, como cristãos, para apoiar todas as pessoas, né, que desejam servir a Deus. Estamos aqui para compartilhar o Evangelho e compartilhar assim com toda a sinceridade, todo o zelo, né? E fazendo desta forma, como Paulo, teremos consciência de missão cumprida, de estar livre do sangue de todas as pessoas com quem conversamos. Então, o nosso desejo é que todo cristão tenha a consciência de um ministério, de uma missão cumprida. Não podemos esquecer, né, que temos a missão. A missão é certa, é fato. Nós recebemos de Jesus uma missão e agora precisamos desenvolver essa missão, né, levando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus para todas as pessoas que vivem à nossa volta. Então é necessário que compartilhemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nada é mais gratificante do que ver, né, cristãos cumprindo a sua missão no mundo, levando a sério a sua missão, né, compartilhando com as pessoas a mensagem do Evangelho. Alguém chegou a dizer assim, que o melhor travesseiro que podemos usar é a consciência que não nos acusa. Precisamos então ter a consciência de que estamos vivendo, primeiro, de um modo digno do Evangelho de Cristo, segundo,
Precisamos ter a consciência de que não estamos deixando de falar coisa alguma às pessoas, né, do nosso relacionamento. Terceiro, precisamos entender que nossa missão ela é superior à própria vida, né? Precisamos entender isso e precisamos ter consciência de que estamos livres do sangue de todas as pessoas que convivem conosco, pelo simples fato de termos compartilhado o Evangelho de Jesus. Então esse é o grande desafio para todos nós, né? Pregar essa mensagem, além de viver, né, testemunhar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas que vivem perto de nós, mas chegando também até os confins da terra. Portanto, que Deus nos abençoe e nos ajude.